Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há algum tempo atrás, no final da celebração do matrimônio de um casal muito próximo, com amigos também muito próximos, nossos assim em comum, esse casal chamou a atenção das pessoas, de fato, pelo modo como estavam celebrando o seu matrimônio, com muita consciência e, ao mesmo tempo, com muita vibração. Uma consciência de um projeto de vida que estavam abraçando, um projeto que era proposto por Deus para eles e que ficou evidente. E nem precisaria nenhuma declaração, mas para todos aqueles que, de fato, estavam ali. Era um matrimônio, um casamento, em que todos os convidados lá eram pessoas de uma convivência próxima e, portanto, tinham acompanhado todo o processo de namoro, de noivado, e graças a Deus um matrimônio que ainda está por aí, e com a graça de Deus vai permanecer até que os dois, envelhecendo juntos, levem um outro para o céu. E no final dessa celebração, um amigo nosso, desses assim, que dizia em comum, fazia tempo que eu não via, se aproximou e disse: nossa, tão jovens e com coragem para casar, quer dizer que o mundo ainda tem esperança? Eu, ali naquele momento, nem quis avançar muito no tema, ou esmiuçar muito o tema, o que ele estava querendo dizer com aquilo. Eu dei uma resposta um pouco para o momento, sem dúvida nenhuma, a esperança é a última que morre, mas um lugar comum. Mas para mim aquele comentário fez todo o sentido. Aquela referência à situação do matrimônio na mentalidade, no imaginário das pessoas, principalmente os jovens nos dias de hoje, leva até a ficar surpresos que um casalzinho, de um modo muito diferenciado, abracem essa vocação com uma determinação assim tão grande. Se nós lembramos dessa carta, dessa exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, publicada pelo Papa Francisco como síntese do sínodo sobre a família, o primeiro sínodo que ele convocou, uma vez eleito Papa, e já com a perspectiva de que durasse 2 anos, porque o tema de fato continua sendo muito extenso e que queria reunir a experiência a respeito da família das dioceses do mundo inteiro, das mais diferentes culturas. Ele publicou então essa síntese, dedicando o primeiro capítulo para falar da maravilha do matrimônio do ponto de vista teológico. A gente já vai fazer referência a isso daqui a pouquinho. E o segundo capítulo tem como título A Realidade e os Desafios das Famílias. Ele foca de modo muito especial no desafio para os jovens constituírem famílias no dia de hoje. Diz assim: não tenho a pretensão de apresentar aqui tudo o que poderia ser dito sobre os vários temas relacionados com a família no contexto atual. Mas dado que os padres sinodais ofereceram um panorama da realidade das famílias de todo o mundo,
considero oportuno recolher algumas das suas contribuições pastorais, acrescentando outras preocupações derivadas da minha própria visão. É preciso perder de vista que está no início do seu pontificado, ele, até poucos dias antes, era o bispo de Buenos Aires, ou seja, estava em pleno trabalho pastoral, não estava se dedicando a tarefas burocráticas propriamente. E então ele continua: as consultas que antecederam os 2 últimos sínodos trouxeram à luz vários sintomas da cultura do provisório. Refiro-me, por exemplo, à rapidez com que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra. Creem que o amor, como acontece nas redes sociais, possa ser conectado ou desconectado ao gosto do consumidor, inclusive bloqueado rapidamente. Faz essa associação. Pessoas que estabelecem relações de namoro e de noivado, até de matrimônio, é como se estivessem estabelecendo relações com superficiais numa rede, em que facilmente se conecta, se desconecta ou até se bloqueia rapidamente. Penso também, continuava, no medo que desperta a perspectiva de um compromisso permanente, na obsessão pelo tempo livre, nas relações que medem custos e benefícios e se mantêm apenas caso seja um meio para remediar a solidão, ter proteção ou receber algum serviço. Transpõe-se para as realidades afetivas o que acontece com os objetos e o meio ambiente. Tudo é descartável. Cada um usa e joga fora, gasta e rompe, aproveita e espreme enquanto serve, depois adeus. O narcisismo torna as pessoas incapazes de olhar para além de si mesmas, de seus desejos e necessidades. Mas quem usa o outro, mais cedo ou mais tarde, acaba por ser usado, manipulado e abandonado com a mesma lógica. Impressiona ver que as rupturas ocorrem frequentemente entre adultos já de meia idade que buscam uma espécie de autonomia e rejeitam o ideal de envelhecer juntos, cuidando-se e apoiando-se. É uma descrição tétrica, mas carregada de realismo. E os jovens que o digam, e que justifiquem porque tendem a adiar tanto a celebração de oficializar, né, diante de Deus e diante da sociedade, aquela união que estão querendo estabelecer, ou que até já estabeleceram de fato. Mas sem esse vínculo e essa bênção tão necessária para que depois a família se estruture como está chamada a estruturar-se. E continua dizendo ainda o Papa Francisco: correndo o risco de simplificar, poderíamos dizer que vivemos em uma cultura que impele os jovens a não formarem uma família, porque privam-nos de possibilidades para o futuro. Mas essa mesma cultura apresenta a outros tantas opções que também eles são dissuadidos de formar uma família. Em alguns países, muitos jovens com frequência são induzidos a adiar as núpcias devido a problemas de tipo econômico, de trabalho ou de estudo. Por vezes, também por outros motivos, como a influência das ideologias que desvalorizam o matrimônio e a família, a experiência do fracasso de outros casais que constituem um risco que eles não querem correr, o receio em relação a algo que consideram demasiado grande e sagrado, as oportunidades sociais e as vantagens econômicas que derivam da convivência, um conceito meramente emotivo e romântico do amor, o medo de perder a liberdade e a autonomia, a rejeição de algo concebido como institucional e burocrático. Todas as justificativas, as explicações que a gente pode encontrar por que eu não quero me casar na igreja, porque eu estou adiando tanto essa oficialização. E o Papa faz essa descrição, logicamente, não para que ele termine ali num vale de lágrimas, né, chorando e desesperados. Não, mas porque essa carta, essa exortação apostólica pós-sinodal, como o próprio sínodo, vem propor-nos a que nós aceitemos o desafio de revitalizar a família na nossa sociedade, de dar um brilho,
de modo que as pessoas se empolguem com abraçar esse caminho, com empreender esse projeto, em parceria, lógico, com o próprio Deus. E o Papa ressalta isso, então, concluindo com esses 2 parágrafos que eu acabei de ler, sobre as dificuldades da família, né, no mundo atual. O Papa diz assim: precisamos encontrar as palavras, as motivações e os testemunhos que nos ajudem a tocar o íntimo dos jovens, onde são mais capazes de generosidade, de compromisso, de amor e até mesmo de heroísmo, para convidá-los a aceitar com entusiasmo e coragem o desafio do matrimônio. Encontrar palavras, encontrar imagens, trazer testemunhos. O melhor seria o nosso próprio. De tal forma que se entusiasmem e aceitem com coragem o desafio do matrimônio. E aqui estamos nós, com o nosso recolhimento, mais uma vez inspirado, cujo tema, né, está inspirado na bula de decreto do ano jubilar que nós estamos vivendo, 2025. Ou seja, mais 25 anos, comemorando, né, mais 25 anos da nossa redenção, do processo da nossa redenção que foi deflagrado lá atrás, com Jesus, com a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Bom, dizendo de modo completo, encarnação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa, nessa bula, que coloca o ano jubilar sob o patrocínio da esperança, no momento determinado, começa a dizer quais são os sinais de esperança no mundo. O primeiro deles nós abordamos no mês passado. O primeiro sinal, diz ele, é a promoção da paz. Onde há a promoção da paz, se desperta aí uma esperança. E depois, na sequência, o Papa fala que outro sinal de esperança no mundo é o que a gente poderia chamar, ele chama de fecundidade no amor. Aliás, foi o tema que eu dei, o título que eu dei para o nosso recolhimento deste mês. Esperança e fecundidade no amor. Há uma fecundidade que vai para além daquilo que a gente, interpretando literalmente, poderia concluir, que é a geração de novas criaturas. Logicamente, aterriza nisso, vai ocupar a segunda parte da nossa reflexão de hoje. Mas a fecundidade no amor, que acaba redundando, em primeiríssimo lugar, na vida dos próprios cônjuges, dos próprios nubentes. Uma fecundidade, né, que frutifica e cujos frutos são colhidos, em primeiro lugar, pelos dois. E é o que nós, de fato, vamos nos propor a fazer aqui nesse recolhimento, propor, encontrar essas palavras, encontrar essas imagens, para transmitir com grande viveza, com grande entusiasmo, a realidade do matrimônio, de modo assim irresistível, de modo extremamente sedutível para todas aquelas pessoas que compõem a imensa maioria dos habitantes do planeta, todas aquelas pessoas que se sentem chamadas com uma vocação matrimonial. Isso mesmo, vocação. Agora a gente está às portas, né, do mês de agosto, o mês que na igreja é conhecido como o mês das vocações. E é interessante como a gente percebe que na mente das pessoas, o mês das vocações, inicialmente tinha presente a vocação sacerdotal, até porque quem dá a cara para o mês de agosto é São João Maria Vianney. No dia 4 de agosto é considerado o dia do padre. Na verdade, de início era considerado o dia do pároco, pois os padres que não são párocos, tipo eu, e falam, puxa, mas né, como que criou aí um espaço para entrar e falou assim, opa, também mesmo a vocação dos sacerdotes, dos padres em geral. Eu, pelo menos no dia 4, recebo muitas felicitações, né, o dia do padre. Mas depois também ganharam espaço, assim, nesse mês de agosto, os religiosos, as pessoas que abraçam o celibato apostólico.
E, então, o mês das vocações, então a gente já vai rezando de modo mais ampliado para diferentes realidades vocacionais na vida da igreja. Mas raramente a gente encontra uma referência muito explícita ou uma exortação muito explícita a que as pessoas rezem pelas vocações matrimoniais. E, aliás, tendo em vista que a vocação das vocações, porque é a partir da vocação matrimonial de um casal que abraça esse projeto, que virão os filhos, que poderão abraçar todos os caminhos possíveis e corresponder a todas as chamadas, todas as vocações possíveis que Deus lhes venha dirigir para a vida sacerdotal, para a vida religiosa, para a vida celibatária, com compromisso ou não, com alguma instituição eclesial, né? Mas, e São José Maria Escrivá sublinhou muito esse aspecto, que não é um aspecto assim acidental na vida de tantas pessoas, da imensa maioria das pessoas. A vocação básica do ser humano é a vocação ao matrimônio. E a gente encontra no ponto número 27 de Caminho uma referência a isso. Você vê que ele está reproduzindo o que aconteceu e depois acabou dizendo para um rapaz que talvez estivesse pensando numa entrega assim para uma vida celibatária e ouviu dele uma afirmação no sentido contrário, dizer: não, eu acho que você tem vocação para o matrimônio. E o outro parece que riu até com aquela sensação de tá bom, ou com aquela risada de que como se me engana que eu gosto, sentindo talvez até como só com um prêmio de consolação, que chamassem, né, o seu caminho propriamente de vocação. Bom, seja como for, Monsenhor Escrivá diz aqui no ponto 27, estás rindo porque te digo que tens, abre aspas, vocação matrimonial, fecha aspas. Pois é verdade. Isso mesmo, vocação. Um chamado específico de Deus para a imensa maioria das pessoas. E um chamado que tem um alcance que é inimaginável. A gente, abrindo a primeira página do Gênesis, como a gente faz todo o recolhimento, a gente está sempre voltando às origens, né? Não tem como evitar. E ninguém se incomoda com isso, né? Mas se a gente abre o Gênesis, a gente vai ver lá que depois de Deus ter criado todos os seres, né, nos 5 primeiros dias, no 6º resolveu criar um ser que fosse a sua imagem e semelhança para torná-lo presente no mundo, para ser o seu representante no mundo, para tirar todas as potencialidades que esse mundo contém, uma vez tendo saído das mãos de Deus. E então a gente já contempla Deus fazendo Adão. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Introduz assim a narrativa do Gênesis, e daí faz Adão do barro da terra, inspira em Adão um sopro divino, expira, né, em Adão, ou seja, comunica a sua alma. Ele passa a ser um ser animado, né, com alma, e ainda por cima uma alma que tem uma característica marcante, que é própria de Deus, que é uma alma espiritual. Deus não tem alma, Deus é puro espírito. E a nossa alma é uma alma espiritual, que significa que os seres espirituais são aqueles que têm inteligência e vontade livres. E nós recebemos, então, essa inteligência e vontade livres, a imagem e semelhança de Deus, para torná-lo presente no mundo. E então, já que se tratava de exercer um domínio, esse domínio começou por Adão, dando nome para cada um dos seres, cada uma das criaturas. E Deus passou em revista todas as criaturas diante dele. E depois de ter exultado também com a criação e constatado como era de fato muito boa, como o autor do Gênesis nos fala que Deus, no final de cada um dos dias da criação, também constatou, depois de Adão ter passado em revista todos aqueles seres, né, dando nome,
de repente se apresentou um pouco lá fosco, sem brilho, um pouco uma sensação de vazio, a ponto de Deus refletindo, dizendo, puxa, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não está dando conta de ser nossa imagem e semelhança no mundo. E nós não há nada vazio, nós tudo é plenitude, nós não há nada fosco, tudo é luz, tudo é reluzente. E Deus então delibera, façamos uma companhia adequada. E um sono para Adão, de Adão tira uma costela, da costela faz a mulher, e Adão desperta do sono. Quantas vezes já brincou aqui, representando essa cena, em que Adão fica exultante, nem é preciso que Deus lhe pergunte, aí meu, o que você achou? Porque ele vai, nossa, aqui está alguém que é carne da minha carne e osso dos meus ossos, né? E a tal ponto, né, que Deus então aí já vê tudo completo, né? O projeto fica acabado. E vem a sentença, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois terão uma só carne. Nem existia pai e mãe, né? Mas na mente divina o projeto já ficou completo, ficou acabado. Adão sozinho não daria conta de tornar Deus presente no mundo, de ter a imagem e semelhança de Deus nesse mundo na intensidade, né? Do modo que Deus tinha pensado que fosse. E a mulher sozinha também não seria capaz. Agora os dois, você vê que naquela conjunção dos dois, aí sim. A gente não sabe o quanto os judeus captavam o alcance, né, dessas páginas iniciais da Bíblia. Isso principalmente porque tinha uma visão de Deus só do ponto de vista externo, conhecia Deus por fora, Deus uno e verdadeiro. Agora, com a perspectiva do cristianismo, quando Jesus nos revela Deus, vai falar de um Deus que lá dentro dele, vamos falar assim, dentro e fora, né? Por fora Deus é uno e por dentro Deus é trino. Há um plural, uma trindade de pessoas, que até pelos nomes com que se revelam, né, denotam que é uma trindade que constitui uma família. A estrutura de Deus é uma estrutura de família. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo que desempenha no seio da trindade aquilo que as mulheres estão chamadas a desempenhar no seio da família. É bom que as mulheres sejam muito devotas do Espírito Santo. Corresponde ao Espírito Santo no seio da Trindade realizar as obras do amor. Logicamente que os três, o Pai e o Filho também, realizam juntos, né, as obras do amor, mas o Espírito Santo, de modo particular, também realizam juntos a obra da criação e realizam juntos a nossa redenção. Mas, né, nessas relações que há entre as pessoas em Deus, se costuma atribuir ao Pai a criação, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ao Filho se costuma atribuir a redenção e ao Espírito Santo a santificação. E nesse sentido, as obras do amor, as obras da ternura de Deus, as obras da coesão de Deus, interessante como termina as orações assim da missa, muitas delas, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo como que dá unidade, coesão, à Trindade. E então agora, com essa revelação de Cristo aplicada lá no Antigo Testamento, no início do Gênesis, então a gente entende melhor porque o homem sozinho não daria conta, a mulher sozinha também não daria conta de tornar Deus presente no mundo, de ser seu representante nesse mundo, só sua imagem e semelhança. Só na constituição de família, aí sim. Só com a mulher desempenhando aquele papel de ternura, logicamente corresponde também ao pai e aos filhos serem ternos, carinhosos, né? Mas da mulher, de modo particular, o cuidado, e depois o azeitamento de relações entre os irmãos, muitas vezes, até entre os filhos e o pai. Ou mãe, falar com o papai, ver se ele deixa a gente ir dormir na casa do amigo que tem um joguinho, ou viajar com a minha amiga, porque a gente quer ficar conversando, não sei. Está lá a mulher, né, no seio da família, desempenhando esse papel. E então Deus, vendo que, vamos falar assim desse modo tão impróprio, mas vendo que tinha acertado a mão,
Sair com essa sentença, por isso me deixará seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, eles serão uma só carne. O que a gente estava faltando era projetar os seres humanos tendo como referência nós mesmos, já que é para ser nossa imagem e semelhança, então, só como estrutura de família. Nessa carta, Amoris Laetitia, já logo no comecinho, o Papa Francisco, ele faz uma referência a isso, diz assim: sob esta luz, a relação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus, fundamental na visão cristã da Trindade, que em Deus contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor. O Deus Trindade é comunhão de amor, e a família o seu reflexo vivente. O Deus Trindade é comunhão de amor, e a família está chamada a ser o seu reflexo vivente. A grande missão da família é tornar Deus presente no mundo. Onde está uma família reunida, aí está acontecendo Deus. Deveria estar acontecendo Deus. Lá no seu lar, mas também no clube, num restaurante, no carro viajando. Onde está a família, aí deve estar acontecendo Deus. A grande missão da família. Isso que acontece, já fizemos evocamos essa experiência comum alguma vez aqui também. Dois casais com filhos, assim, que se um visita o outro, marcam um almoço lá na hora num domingo, e chegam lá e efetivamente os visitantes são muito bem acolhidos pelos moradores da casa. O almoço sai uma delícia, o pessoal fica ali conversando, e quando vão ver, já deu umas 3h30, ele ou ela, os visitantes viram um para o outro e falam: nossa, bem, precisamos ir embora, né? Já está, vai ter que passar não sei onde, está na hora, né? Precisamos ir embora. Mas não levantam, não vão. E dali a pouco precisamos ir embora, e não levantam, e o tempo vai passando, e já deu umas 5:45, precisamos ir embora, ainda não foram, né? E a dona da casa fala: não, mas olha, já são 5:45, vamos fazer uma coisa? Eu vou passar um café, a gente assa uns pãezinhos de queijo e depois vocês vão. Ah, então tá bom. Então vai lá, dali meia hora já está pronto o pãozinho de queijo, o café já está passado, o pessoal toma um café, e já são lá quase 6:30 da tarde, precisamos ir embora, e não foram embora. Daqui a pouco, quando vão ver, já estão pedindo umas pizzas. E não foram embora. Por que não dá vontade de ir embora? É que nós não funcionamos com essas categorias, mas se a gente funcionasse, a resposta seria: não é porque não dá vontade de ir embora, porque a cerveja está bem gelada, porque o almoço está uma delícia, porque esse pão de queijo então me faz lembrar da minha avó. O cliente chegaria à conclusão: não dá vontade de ir embora porque aqui a gente se sente abraçado por Deus, envolvido na ternura de Deus. Essa família está cumprindo a sua função, a sua missão, está tornando Deus presente no mundo, está fazendo Deus acontecer aqui. Que bom estar aqui nesse lugar. A gente evoca essa música, né? E essa é uma perspectiva que muitas vezes a gente não tem e nem transmite para as pessoas. Que bom seria se tivéssemos, que bom seria se a gente transmitisse para as pessoas com muita vibração. Uma outra vez alguém já me perguntou: Padre Carlos, por que o senhor resolveu ser padre? O senhor teve alguma decepção amorosa? Francamente, não. Mas eu acrescentaria: se alguém abraçasse o sacerdócio por ter tido uma decepção amorosa, seria um péssimo padre. Ficou decepcionado com o matrimônio, então não quero isso daqui para mim, então de repente não vou querer para ninguém. Quando é exatamente o contrário que nos corresponde fazer, né? A imensa maioria das pessoas que nós atendemos tem vocação matrimonial, e a gente tem que, de alguma forma, também, lógico, ajudá-los no discernimento com as questões que nos trazem, mas ao mesmo tempo apresentando, fazendo perceber a realidade do projeto de Deus através do matrimônio e com o alcance que tem. Tornar Deus presente no mundo. E o próprio namoro devia começar desse modo, e não, sei lá, até como fruto de uns estímulos, perdão que eu utilize uma palavra assim muito forte, mas meio imbecis, né? Às vezes, sei lá, de um tio, até dos próprios pais, com a criança lá, sei lá, que tem lá 11 anos, 10 anos, e aí? E a tua namoradinha? Já deu um beijo na namoradinha? E o teu namoradinho?
como se o namoro fosse uma coisa assim, só para a gente experimentar, para a gente provar, para a gente fazer uma experiência. E já vai entrando, né, até com um clima de sensualidade, vai entrando uma deformação que até dificulta que mais adiante os jovens tenham aquela relação e decodifiquem aquela atração que sentem um pelo outro como uma vocação, como um chamado para constituir uma família. Parece que é só para usufruir mais um pouco. Ou seja, uma visão assim tão positiva e tão elevada e tão sublime do matrimônio que leva, de fato, a conseguir que os rapazes e as moças vão se olhando com muito respeito, com muito carinho, com grande abertura para a amizade. E dessas muitas amizades que vão cultivando, de repente uma delas você vê que oferece algo a mais. Um passo além da amizade, né, que acaba sendo o namoro, e querem tirar limpo porque estão muito bem juntos, né? Será que a gente está feito um para o outro? Mas num momento determinado e também de modo sem estar lá como que montando uma blitz, né? Para que o rapaz ou a moça arrume um namorado, ou ficar arrumando um namorado para eles, quase que agenciando um rapaz ou uma moça. Não, deixar que, de fato, como fruto, há diferentes caminhos, e o Espírito Santo também não está com as mãos atadas. Não é que eu tenho aqui, tem alguns sites de relacionamento que o pessoal encontra por aí, já se conhece e funciona, dá certo. Não vou nem canonizar, menos ainda também demonizar todas as formas que as pessoas têm de se encontrar, né? E algumas são muito originais também, que a gente vê como Deus foi atuando. Mas seja como for, pelo menos educar, né, e ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem com essa perspectiva, né, de que essa inclinação para o matrimônio é uma inclinação para uma coisa muito grande. Não é para trocar aqui uns afagos, né, eventualmente até algumas intimidades, né, desconectadas de um projeto, do contexto em que elas estão destinadas, né, a serem vividas, a serem praticadas. De fato, o Papa, ao falar da fecundidade do amor, vai apresentar, né, a fecundidade do amor, em primeiro lugar, exatamente essa. O fruto principal é tornar Deus presente no mundo. Mas tinha anunciado antes que também essa fecundidade do amor acaba tendo um desdobramento na vida individual de cada um dos cônjuges, dos nubentes. Essa frase, crescei e multiplicai-vos, dominai a terra, saída dos lábios de Deus, empolgado, né, com que agora tinha acertado a mão, por isso, com Adão e Eva, né? Crescei e multiplicai-vos, dominai a terra. O multiplicai-vos não é uma espécie de explicitação do crescer, de tal modo que, então, o crescer e multiplicai-vos, no fundo, é vocês se reproduzam bastante. O multiplicai-vos, sem dúvida, mas o crescei tem um sentido muito, muito concreto, muito próprio. Crescei, que um esteja na história do crescimento do outro. Que um veja no outro, de fato, aquele presente de Deus para que ele dê o melhor de si. E vá crescendo, e vá se encaminhando com segurança para o céu. Ele na história dela, ela na história dele. Todos nós necessitamos dos outros para nos desenvolvermos. Os filhos necessitam dos pais, e depois necessitam da sociedade, né, que se organize de tal forma a tornar viável, a moradia, tornar viável o estudo, tornar viável a saúde, tornar viável o entretenimento. Então a alimentação, né? Nós precisamos de alguém que nos ponha alimento na mesa, ou seja, que esteja cultivando a terra e sei lá, criando galinhas, produzindo ovos. E tantos serviços, nós temos de médicos, temos de engenheiros, temos de arquitetos, temos de pessoas que nos divirtam, né, de um palhaço num circo.
pessoas que vão descobrindo também as suas potencialidades e depois colocam à nossa disposição aquilo que são capazes de produzir, bens de consumo, né, para o nosso cultivo de desenvolvimento também. Sem contar que precisamos do exemplo das virtudes dos outros também, até para ver como fazem, como se faz. Bom, necessitamos dos outros para tudo, mas particularmente aqueles que são chamados no matrimônio, então necessitam um do outro, os cônjuges. Ele necessita da esposa para crescer, para se desenvolver e atingir a sua própria plenitude. E a esposa precisa dele, precisa do marido para isso, fundamentalmente aí. Isso parece um lugar comum, né? Todos nós necessitamos, um necessita do outro, né? Mas não é tanto. Não é tão lugar comum, não. Ou seja, que nós precisamos de outras pessoas para crescer e que o cônjuge é a minha ajuda privilegiada nesse sentido. Na prática, o que a gente identifica, e o Papa então chamava atenção para isso também nessa carta, Amoris Laetitia, o que a gente vai identificar, diz ele, é uma tendência muito forte ao individualismo exagerado na relação dos casais. Há que considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da família como uma ilha, fazendo prevalecer, em certos casos, a ideia de um sujeito que se constrói segundo seus próprios desejos, assumidos com caráter absoluto. Ou seja, estão só convivendo juntos, aquele casal, distribuindo bem as funções. Então eu levo na escola, você busca, e eu pago essas contas, você outra, mas vivem cada um no seu mundo. E cada um tem a sua televisão, celular, natural que tenha, mas cada um está lá no seu mundo. E cada um tem a sua dieta, de repente cada um tem a sua geladeira, né? E vão se desenvolvendo, né, também como se a relação fosse de fato uma troca de serviços, de apoio, para ter alguma satisfação juntos e atingir também alguma realização juntos, mas não um projeto divino, de tornar Deus presente nesse mundo. E continuava o Papa, as tensões induzidas por uma exasperada cultura individualista da posse e do gozo geram no âmbito das famílias dinâmicas de intolerância e agressividade. Cada um defendendo o seu, vai ficar lá como, sabe, o cachorro começa a rosnar quando alguém vai pegar seu osso. Continuando, gostaria de acrescentar o ritmo da vida atual, o estresse, a organização social e laboral, porque são fatores culturais que colocam em risco a possibilidade de opções permanentes. Ao mesmo tempo, encontramos-nos perante fenômenos ambíguos. Por exemplo, aprecia-se uma personalização que aposta na autenticidade em vez de reproduzir comportamentos prefixados. Em certa medida, é natural que aconteça isso, não queremos reproduzir os mesmos erros que, de alguma forma, a gente percebeu dos nossos pais, replicados dos nossos avós, né? Não queremos. Agora, querer inventar a roda, ou estabelecer novos formatos de família, pluramor, sei lá, né? Então, aí a gente vai para além daquilo que seria propriamente legítimo, né? Mas, retomando, ao mesmo tempo encontramos-nos perante fenômenos ambíguos. Por exemplo, aprecia-se uma personalização que aposta na autenticidade em vez de produzir comportamentos prefixados. É um valor que pode promover as diferentes capacidades e a espontaneidade, mas se for mal orientado, pode criar atitudes de permanente suspeita, fuga dos compromissos, confinamento no conforto, arrogância. A liberdade de escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo. Mas, se não se tiver objetivos nobres e disciplina pessoal, degenera em uma incapacidade de se dar generosamente, ou seja, cada um fechado em si, cada um mais egoísta. E o Papa, além de falar desse individualismo dos membros do casal, especialmente dos cônjuges, também vai chamar atenção para o outro individualismo, que é o individualismo
com relação ao próprio Deus. E diz assim: o enfraquecimento da fé e da prática religiosa em algumas sociedades afeta as famílias, deixando-as ainda mais sós com as suas dificuldades. Os padres disseram que uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão, fruto da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das relações. Primeiro, uma autossuficiência no relacionamento mútuo, de fato, como se não preciso muito de você, só um pouquinho. E depois isso projetado para o próprio Deus. E o Papa, como se nos dissesse, sem Deus, como lidar com uma sensação geral de impotência face à realidade socioeconômica, que muitas vezes acaba por esmagar as famílias? Como suprir um Estado que tem a responsabilidade de criar as condições legislativas e laborais para garantir o futuro dos jovens, sem Deus, para ajudá-los a realizar o seu projeto de formar uma família? Como é que eu vou excluir Deus, né, nessas situações em que eu me sinto tão impotente, diante de estruturas que são tão mais amplas do que eu, como o meu Estado, como são as vozes cantantes da economia? Como é que eu vou encontrar luzes e força, energia para criar atalhos para efetivamente continuar me desenvolvendo? É 2 mais 2 mais Deus. 2 mais 2 é muito pouco, é igual a 4, não dá para nada. Se for 2 mais 2 mais Deus, opa, agora a soma já fica legal, já dá para considerar. Dá para se animar. E vai dizendo, né, sem Deus, como lidar, né, de uma forma apropriada com a dificuldade, né, de estabelecer uma moradia proporcional ao número dos seus membros da família, em um ambiente fisicamente sadio que proporciona os serviços básicos para a vida da família e da comunidade. E assim fala das dificuldades com relação à estrutura da saúde, com relação ao trabalho. Muitos jovens diziam, lá no início, né, acabam nem abraçando o matrimônio pela insegurança de ter um emprego, ter um trabalho para desempenhar. Ou seja, revitalizar a família, encontrando palavras, encontrando imagens, né, trazendo testemunhos, né, de tal forma que os jovens e menos jovens, muitos até que só estão coabitando, mas teriam possibilidade de casar e ainda não deram esse passo, acabem dando, falam, nossa, o matrimônio é tudo isso. E é esse projeto, é com essas dimensões, dessa envergadura. Estou dentro, obrigado, meu Deus. Ainda que me dá um frio na barriga, ainda que vou precisar muito da tua ajuda. Ainda bem que tem o sacramento do batismo, da confissão, da Eucaristia, né? O próprio sacramento do matrimônio. Porque senão isso daqui é tão gigantesco que só por vertigem eu nem daria esse passo. Vocês devem conhecer uma música do Padre Zezinho que chama Oração da Família. É uma música de 95. Eu aprendi quando houve uma jornada internacional da família no Rio de Janeiro em 97. Veio até o Papa João Paulo II, né, acho que para o encerramento dessa jornada. Não sei se ele presidiu todos os dias, acho que não. Eu acabei indo lá para o Rio com um grupo de estudantes, né, do centro que eu morava lá em Pinheiros. Fomos um ônibus lotado, muito bom, muito vibrante. E a música de fundo era aquela música do Padre Zezinho. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem e no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai,
e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Afeiçoa, Senhor, a minha também. Bom, tem a segunda parte, é uma oração poderosa, né, com umas propostas assim, que talvez já seria uma boa catequese sobre a família decorar essa música e cantá-la de vez em quando, no ambiente familiar, numa viagem de carro, vai saber, né, para transmitir de fato toda essa grandeza, toda essa maravilha. Mas, falando em fecundidade do amor, né, para além do crescer, que um esteja na história do crescimento do outro, ou seja, vencendo todo o individualismo, seja em relação a eles mesmos como cônjuge, mas também fundamentalmente em relação a Deus. Depois vem o multiplicai-vos, em que o Papa, na bula, no decreto, né, do ano jubilar, acaba abordando de modo muito direto, ou seja, trazer novas vidas à existência. É o ponto número 9 da bula Spes non confundit, a esperança que não defrauda. Diz assim, olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão da vida carregada de entusiasmo para transmitir. Infelizmente, em muitas situações, temos de constatar que falta essa perspectiva. A primeira consequência é a perda do desejo de transmitir a vida. Por causa dos ritmos frenéticos da vida, dos receios face ao futuro, da falta de garantias laborais e da adequada proteção social, de modelos sociais ditados mais pela procura do lucro do que pelo cuidado das relações humanas, assiste-se em vários países a uma preocupante queda da natalidade. A abertura à vida como uma maternidade ou uma paternidade responsáveis é o projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres, uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. O multiplicável faz parte do projeto, parte essencial do projeto. Tanto é que uma pessoa, um casal que se una, até celebrando no religioso, né, o seu matrimônio, mas excluindo a prole, já de antemão, faz com que aquele sim pronunciado não cause o efeito, não vincule. Ou seja, celebra um matrimônio nulamente, ou seja, pode ser depois declarado nulo, que sempre, por mais que seja possível, né, sempre é um pouco traumático, né? O Papa fala abertura à vida como uma maternidade e uma paternidade responsáveis, ainda que não cita, está fazendo referência à doutrina que o Papa São Paulo VI, ele desenvolveu na encíclica Humanae Vitae, falando da vida humana, falando também sobre o controle da natalidade, já que a atmosfera de quando foi publicada, né, meados da década de 60, era a da eletrização em função da descoberta da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional que não começou com essa finalidade, foi pesquisada com essa finalidade. Começou sendo um regulador hormonal, né, para as mulheres, né, que são muito vulneráveis aí a produção dos hormônios, na tireoide. Você vê que desempenha um papel fundamental para todos, homens e mulheres, né? Mas as mulheres, a variação dos hormônios afeta de modo que é, desafiador para elas e também, às vezes, na convivência. Mas, de regulador, se percebeu que um dos efeitos colaterais desse regulador hormonal era a anticoncepção, e, de repente, daí para trocar o rótulo, né? E comecei a vender aquele comprimido como anticoncepcional, como se o efeito colateral é que fosse o da regulação hormonal. Então, motivou uma grande celeuma, uma confusão, os bispos, os padres querendo alguma posição mais definitiva, né, mais sólida, para também transmitir para os fiéis. E o Papa Paulo VI encarou, né, essa questão, né, e se posicionou de modo que não se pode separar na relação sexual do casal, né, o fator unitivo, ou seja, a união entre os dois,
complemento de amor entre os dois, do fator generativo, procriativo, a trazer à existência novos seres humanos, os filhos. Esses dois não dá para dissociar. E assim acabou limpando a área, todos os métodos anticoncepcionais artificiais, vamos dizer assim. Né, como são a pílula, como são o DIU, como são a ligadura de trompas, como a vasectomia, né, essas esterilizações, e como é também o próprio coito interrompido. São formas de anticoncepção que a igreja não consegue assinar embaixo, por mais que já tenha se debruçado, né, e tenha recebido tantos argumentos, né? Nesse sentido, a igreja fala, com sã consciência e querendo o bem dos meus filhos, isso daqui não dá para encaixar no projeto de Deus. Mas o Papa também, nessa encíclica, desenvolve a teoria, perdão, mais do que a teoria, a doutrina da paternidade responsável. Ou seja, que o casal, na presença de Deus, depois de meditar na sua oração, chegue à conclusão se lhes corresponde ter mais um filho agora ou daqui para frente. Mas pode acontecer que uma pessoa leve a oração e chegue à conclusão que Deus, naquele momento, não quer que eles engravidem. Não é arriscado que Deus sempre está querendo um filhinho a mais? A verdade é que não só pode acontecer, como acontece mesmo. Questões de saúde, questões de logística de moradia, questões econômicas, fatores psíquicos. Então, há diferentes fatores objetivos e subjetivos, mas que têm um reflexo, né, determinante até na harmonia do casal, e que leva, num momento determinado, o casal chegar à conclusão que naquele momento Deus não quer que eles tenham filhos, ou dali adiante Deus não quer que eles tenham mais filhos. E toda a questão vai ser como, né, espaçá-los ou como depois evitá-los. E a igreja não conhece outro caminho, já que tirou todas essas outras formas que eu listava agora, né, que não seja respeitar os períodos de fertilidade da esposa. No acompanhamento feito pelo casal, na imensa maioria dos casos, seguindo o chamado método Billings, que agora, recentemente, a gente vai ter notícia que foi aperfeiçoado, e tem o método Creighton Model, que também, né, vai oferecendo subsídios para que o casal, especialmente a mulher, né, observe, né, os seus ritmos, o seu próprio corpo, para perceber, né, se naquele período está bem fértil ou não está bem infértil, vamos dizer assim, né? Para empreender, se não querendo, de fato, ter um filho, ter mais um filho, ou para, estarem um pouquinho mais distantes, né, não se envolverem na intimidade, porque querem espaçar ou acham que, por vontade de Deus, não devem ter mais, né? Por isso, diz o Papa, a comunidade cristã não pode ficar atrás de ninguém no apoio à necessidade de uma aliança social em prol da esperança, que seja inclusiva e não ideológica, e trabalhe por um futuro marcado pelo sorriso de tantos meninos e meninas que em muitas partes do mundo venham encher os demasiados berços vazios. Todos, na realidade, sentem a necessidade de recuperar a alegria de viver, porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não pode contentar-se com sobreviver ou ir vivendo, nem conformar-se com o tempo presente, satisfazendo com realidades apenas materiais. Eu pulei aqui um trecho em cima, né? Além do empenho legislativo dos Estados, é urgente que não lhes falte o apoio convicto aos cônjuges, né, aos jovens, e da inteira comunidade civil, em todas as suas componentes, porque o desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, como fruto da fecundidade do seu amor, dá futuro a toda a sociedade e é uma questão de esperança. Depende da esperança e gera esperança. Depende da esperança. Muitos jovens desanimam e falam, puxa, é até uma injustiça trazer novos filhos à existência. Com esse mundo tão competitivo, com essas dificuldades todas, com essa fome, com essas guerras, né?
E se fala, poxa, aí está muito desesperançado, né? Alguém tem que inocular a esperança para mudar essa mentalidade. Esse mundo está perdido, papo de velho, né? Antigamente sim é que era bom. Mentira. Sobre alguns aspectos talvez, sobre outros com certeza não. Do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista, sei lá, de saúde, longevidade, de moradia, de dignidade, né? de conforto, possibilidades de conforto. E por aí vai. Toda a ciência, toda a técnica que a gente tem à nossa disposição. E tudo isso, dizia, primeiro depende da esperança e gera esperança, porque são mais pessoas que vão tomar o bastão e vão continuar promovendo o crescimento, o desenvolvimento das ciências, né, das vestimentas, de pesquisas do ponto de vista agrário, né, de como tornar mais sustentável toda a produção de alimentos e tudo mais. Então, gera esperança. Quer dizer, Deus tem pensado pessoas, né, para virem à existência, para dar continuidade, para continuar edificando esse reino que não terá fim. Então, tem que ser com Ele a decisão. E o Papa diz, é um sinal de esperança. Agora a gente tem os jovens querendo unir-se e ainda por cima com abertura para a geração de novas criaturas. A gente sabe, né, que, falando em termos de fecundidade do amor, né, para além do benefício do crescimento mútuo dos dois, e para além de trazer novas criaturas à existência, há todo frutos assim para promover, do ponto de vista do desenvolvimento dessas criaturinhas trazidas à existência. Ou seja, de formá-los bem, formá-los nos 5 aspectos, né? Só menciono 5 aspectos que a Igreja entende, que São José Maria Escrivá propunha com frequência, né? Da formação de uma pessoa, e que todos nós podemos e devemos estar envolvidos, né? Até para dar segurança à nossa volta de que as coisas podem acontecer. Ou seja, favorecendo, por um lado, a formação espiritual, começando por favorecer que Deus habite na alma das crianças através do batismo, sem ficar adiando muito, né, de modo desnecessário. Já transmitir os rudimentos da fé, ensinando as crianças, né, e os filhos, desenvolvendo afetivamente, tendo um coração que goste de Deus, se sinta de Deus e saiba que Deus é seu. Tudo isso, de fato, essa formação espiritual, como redunda, né, no desenvolvimento, para que as pessoas vão atingindo a sua plenitude, e como torna tudo muito mais iluminado. Com Deus, né, a gente vai até o fim do mundo, em qualquer âmbito, sob qualquer aspecto. Depois, a formação doutrinal, a gente começa com a formação espiritual, talvez até ensinando as crianças a mandar um beijinho para o Papai do Céu. A gente vê lá e manda um beijinho à criança. E depois, aqui falta doutrina, porque aqui não é o Papai do Céu, é o Filho, né? Mas, do ponto de vista assim, de afeto, tá de bom tamanho. Mas chega um momento que é preciso dar mais doutrina, falar sobre a Santíssima Trindade. Essa catequese, que seria tão bom que acontecesse de modo também bem profundo no seio da família. Aquela convivência de pais, mães, né, e avós, e que vai tornando tudo tão natural. E a gente já aprende sobre a missa, aprende sobre a Eucaristia, aprende sobre a confissão, e aprende também sobre a criação, evolução, né, ou não. Sei, temas que vão saindo que fazem parte da formação doutrinal em complemento da formação espiritual. Depois da formação humana, o cultivo das virtudes, tudo isso vai se dando simultaneamente, né? Ensinar os filhos a serem agradecidos, como é que se diz? Obrigado, por favor, né? Serem educados, delicados, serem ordenados e serem caritativos, serem desprendidos, né? Vamos pegar esse brinquedo aqui, você tem 3 iguais, vamos dar isso aqui para esse menino que está pobre, mas eu quero, eu gosto, mas você já tem 3, vamos ser desprendidos, vamos ser generosos, e as virtudes vão sendo colocadas em movimento, formação humana.
Formação espiritual, doutrinal, humana. Depois formação profissional. É acompanhar, né, depois os filhos e, bom, favorecer até que socialmente seja viável. Que uma pessoa pode descobrir seus dotes esportivos, seus dotes artísticos nos diferentes ramos, né, da arte, depois seus dotes técnicos, seus dotes para as humanidades, para as ciências biológicas, né, e depois, pouco a pouco, vai delineando o contorno da sua profissão, daquilo que vai desempenhar na vida do mundo, da sociedade, a contribuição que vai dar também para favorecer que todos ao seu redor se desenvolvam, atinjam a sua plenitude. E outro aspecto da formação, que é a formação para a amizade. Não pode chamar da formação apostólica, né? Que é querer o bem da outra pessoa por ela mesma e comunicando aquilo que é o principal, né? Que a gente tem, que é Deus, fruto da amizade. Eu vos chamo amigos de Jesus porque vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi do meu Pai. Educar para a Amizade, é um livro da Quadrante que é muito bom com esse título. E esses 5 aspectos da formação permeados também do ponto de vista dos pais, dos familiares, dos educadores, né, de um grande amor à liberdade. Ou seja, conjugando o acompanhamento deles, se desenvolvendo para ver quais amigos frequentam, quais são as influências que tem na sua vida, mas ao mesmo tempo sem deixar que pouco a pouco vão assumindo as rédeas da sua vida nas mãos. Uma formação que não inibe, não neutralize, não atrofie, mas pelo contrário, uma formação que vai tendo como meta que no exercício da sua liberdade, pouco a pouco vão assumindo as rédeas da própria vida nas mãos. Pedimos a Nossa Senhora, Rainha da Família, pedimos a São José, que nós consigamos estar na história da revitalização da família, ou seja, desse sinal de esperança que o Papa fez referência na bula Spes não confunde para esse ano jubilar. E que dependendo de nós também as pessoas à volta sintam vontade para ter mais um filho, ou para ter os filhos que entendem que Deus quer que dê, sem montar blitzes, né? Às vezes eu já vi algum outro casal que fala, Pai Carlos, a gente engravidou de novo de um segundo filho e o primeiro só tem 3 anos, estou sem coragem de falar para minha mãe. Nossa, como assim? Vai ser a avó? Será que... Mas algumas situações é assim, tem coragem de falar para o meu pai, ou falar na família, ou falar lá no meu ambiente de trabalho. Que pena, né? Que bom seria se a mentalidade fosse diferente. Sempre paternidade e maternidade responsável. Não vou ter filho para que meus pais cuidem, né? Para os avós cuidarem. Tem sentido. Daí eles têm até direito de se queixar. Poxa, está grávida de novo, mas quem que vai cuidar dessa vez? Eu já estou cuidando dos teus 3. Logicamente, aí essa blitz aí até seria razoável. Mas de modo geral, né? Que seja, não sei, uma fonte de alegria mesmo. O anúncio, né, de mais um bebê chegando à existência. Vamos fazer agora um breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. Considero o matrimônio como uma verdadeira e sublime vocação que Deus dirige para a maior parte das pessoas. Procuro não perder de vista a beleza e a grandeza desse chamado, tornar Deus uno e trino presente no mundo. Esforço-me com a minha conduta, na condição de marido, esposa, mas também de filho, filha, irmão, irmã, neto, neta, sobrinho, sobrinha, primo, prima, etc., por tornar realidade o cumprimento desse chamado. A fecundidade primária a que o amor matrimonial está destinado a ter é a de que os cônjuges façam parte da história do crescimento humano e espiritual um do outro, marido do crescimento da esposa e vice-versa. Nesse sentido, procuro evitar todo individualismo na minha relação com a minha esposa, com o meu marido, sabendo que a minha realização mais profunda em todos os aspectos passará necessariamente pelo empenho de ajudá-lo, de ajudá-la a ser melhor e mais feliz, e em deixar-me ajudar por ela, por ele, com a mesma finalidade.
Costuma-se dizer que o casamento é sempre a três: marido, esposa e Deus. Conto sempre com Deus no empenho por edificar a minha família. Dessa forma, procuro estar habitualmente em estado de graça, confessar-me e comungar com frequência, cultivar uma vida de oração constante, aprimorar a minha formação espiritual, etc. Especialmente nas dificuldades familiares advindas do relacionamento, das diferenças de temperamento, de gostos, e também das questões financeiras, das condições de moradia e de saúde, etc., recorro ao Senhor com total confiança. Crescei e multiplicai-vos. Para além do crescimento pessoal, a fecundidade do amor comporta a geração de filhos, recebendo-os como dons, verdadeiras bênçãos de Deus. Tenho essa convicção. Sou coerente e responsavelmente com ela. Fomento ao meu redor a esperança que é resultado da abertura à vida, a fim de tentar neutralizar a visão pessimista que leva muitos casais a se fecharem à prole com uma perspectiva meramente consumista e hedonista da existência, considerando os filhos como obstáculos para a própria felicidade individual e do casal. Recorro a Nossa Senhora, Rainha da Família, e também a São José, para que o sacramento do matrimônio seja cada vez mais revitalizado na consideração das pessoas e assim sigam essa vocação sem receios desmedidos, empreendendo com generosidade esse caminho, sabendo-se participantes de um projeto maravilhoso do Senhor para suas vidas e para a vinda do mundo. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.